Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, oh meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti.
Uma boa noite a todos vocês. Estamos no 12º final de semana, então após Pentecostes. É com alegria que os vemos aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar então o nosso Deus, que é grande no amor e na misericórdia por nós e por todas as pessoas. E Jesus é a prova maior deste amor e também dessa sua misericórdia. Quero saudar então aqui os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, presencialmente nessa casa de Deus. Também saudar os membros da congregação que se unem a nós pela internet, porque o culto também é transmitido neste momento no Face. E saúda os visitantes. Temos algum visitante presencialmente aqui? Alguém que não é membro da congregação e esteja nos visitando? Então, muito bem-vindos os visitantes. Também saudar aqueles que nos visitam aí, se somam pessoas de outros lugares também pela internet. Então, Deus guarde e abençoe, então, a cada um. Então, todos muito bem-vindos. Saúdo a todos nas palavras bíblicas do salmista que diz: ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Enfim, que pelo seu Santo Espírito, Ele haja em nós, nos fortaleça em Jesus e nos guie nos seus caminhos, na sua vontade. Que nós cresçamos naquilo que Ele espera e que Ele conceda o que precisamos em todos os dias, em todos os momentos. Nesse momento, eu quero fazer primeiramente, antes dos avisos, uma propaganda. Nós, na porta da igreja, na saída, estaremos distribuindo um livrete, produção, então, da Hora Luterana, um órgão missionário da nossa igreja, que tem como título Ser Pai, um chamado que transforma famílias. Esse livrete é fantástico. Ele fala do desafio de ser pai, pais e a arte de educar os filhos, a importância da presença do pai no cotidiano, pai, exemplo de marido, transmitindo tradições, conectando gerações, perdoar e ser perdoado, pais imperfeitos, Deus perfeito. Então esse livro vai estar sendo distribuído, um presente, então, dos leigos, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, para todos os homens, todos os pais aí da nossa congregação. Depois, se alguém quer levar para algum pai que não está aí, eu quero levar, pode levar. E também a lembrança da escola dominical, presente da escola dominical, os pais que não estiveram presentes no culto do Dia dos Pais, no final de semana passado, tem um marca-página e um cheirinho, com uma carinha bem bacana, ou seja, a carinha de Jesus aí, para que vocês possam ter lá na vossa casa, um presente para os pais. Tá bem? Feita a propaganda. Passo aí nesse momento, então, avisos. Hoje, após o culto, nós teremos juventude. Atenção, jovens. Hoje, então, após o culto, todos convidados aí para participarem da juventude. Fica aí o incentivo, o convite aí. Tá, mas eu não confirmei com antecedência? Não tem problema. Você é convidado, pode participar. Mais avisos, amanhã temos culto, então, aqui na congregação também. Amanhã à tarde, às 14h30, temos estudo bíblico, o grupo Montanha, certo? Lá na casa do seu Hugo. Lá está seu Hugo, né? Lá na sua casa, amanhã de tarde, grupo Montanha, às 14h30. Uma atividade a mais, teremos a cerimônia de despedida da irmã da nossa congregação, que Deus achou por bem levar desta vida para a eternidade. Então, no dia de hoje, perto do meio-dia, e a cerimônia de despedida acontecerá, então, às 16h, amanhã à tarde. A Valéria Arendt, então, teremos um momento de despedida, né, irmã do nosso irmão aí, né? Deus console e fortaleça vocês, a família enlutada. O velório começa então amanhã cedo, a partir das 7h, e às 16h a cerimônia de despedida. E depois ela será levada então para o crematório, então em Santa Cruz do Sul, oportunamente. E os restos mortais, posteriormente, depositados no cemitério,
luterano, então, do Florestal, cemitério da nossa congregação. Às 18 horas também de amanhã teremos líderes de estudo do PEN. Segunda-feira temos estudo bíblico Grupo Moinhos d'Água. Terça-feira, estudo bíblico São Cristóvão 1, certo? São Cristóvão 1, terça-feira. Fazer propaganda aí. Quarta-feira, nós teremos primeiramente a reunião do CICLA, Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado, aqui na nossa congregação, na parte da manhã, das 8h30 às 10 horas. Nós somos os hospedeiros dessa reunião, desta vez. E à noite temos online a reunião do Conselho do Distrito Alto Taquari. Atenção, lideranças da Congregação Cristo. Então vamos participar, será de forma online, então na quarta-feira de noite. Quinta-feira, estudo bíblico Grupo Estrela. Esse estudo então foi transferido para esta quinta-feira. Sexta-feira, teremos estudo bíblico Grupo Videira e Campestre RS 130. Na próxima sexta-feira, então, dia 21. No próximo sábado de tarde, teremos às 15h30, departamento de servas. Aqui na congregação, todas as servas convidadas, aí vem o sábado novamente, instrução, juventude mirim, aí o departamento de servas. Então, excepcionalmente, não tem instrução de adultos, Luciano? Agora, nesse sábado próximo, aí no outro sábado, temos regularmente. E aí, domingo próximo, então, temos o culto de manhã às 9h, e às 7h30 da manhã, o ônibus vai estar saindo daqui para o Congresso Esportivo de Jovens do Distrito Alto Taquari, que vai estar acontecendo em Teutônia. Atenção, pais, incentivam os jovens também da Juventude Mirim, primeiro e segundo anos, estão todos convidados para participar, e vai ser então no próximo domingo, dia 23, em Teutônia. Eu imagino que agora já estejamos chegando a 30 inscritos, não tem ninguém? Já estamos com 30 daqui? Mari, ainda não? Temos que pelo menos chegar a 40, no mínimo, presidente? Vamos lá. Então, pais, incentivem os nossos jovens para participarem do Congresso Esportivo. Pais, conto com o apoio de vocês aí. E o teologando Gabriel, que hoje vai estar dirigindo a mensagem também do culto, vai estar acompanhando a turma já logo, junto com os líderes dos nossos jovens. E aí depois do culto o pastor também vai lá se somar à turma lá e vamos estar juntos. Então os pais não precisam se preocupar com relação a isso. Qualquer problema, coisa de logística, conta comigo, viu, Luciano? Pode mandar a Vitória também lá para o congresso, Vamos estar cuidando bem dela lá e dos outros jovens lá também, tá? Feita a propaganda, acho que caprichei, presidente? Tá bom assim? Tá, legal. Esses são os avisos, tá? Estarei dirigindo a parte litúrgica do culto, e o teologando Gabriel hoje, então, nos dirige, então, a mensagem no culto de hoje. Queremos iniciar o culto cantando o primeiro hino conforme a projeção. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao
amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará. Mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor. Mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, orando em conjunto, conforme segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Meus estimados no Senhor e Salvador Jesus, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 67, que nesse momento pronunciamos responsivamente. Um versículo oficiante, outro a congregação, e o último versículo, o versículo 7, pronunciaremos em conjunto. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado.
Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro temam. Amém. Todos podem se assentar, cantemos o próximo hino. A última estrofe dele será entoada em pé por ser adoração à Santíssima Trindade. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós dominar, tua graça, tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensinar que remida em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinita é seu amor, cantem todo o seu louvor. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos diante do teu altar e juntos te louvamos, te adoramos, porque tu és um Deus grande no amor e na misericórdia. Um Deus que em Cristo nos tornou teus filhos. Te louvamos porque assim tu ages pelo teu Santo Espírito também em nós continuamente. Que nós possamos permanecer na fé em teu Filho amado, na qual fomos colocados, na maioria de nós, já no batismo pela ação de teu Santo Espírito. Nós te louvamos porque também tu vens a nós pela tua palavra e ages continuamente pelo teu Santo Espírito, nos edificando na fé e nos concedendo aquilo que precisamos para seguirmos como teu povo e teus filhos, vivendo bons momentos e momentos difíceis, rumo à eternidade contigo lá no céu. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Pode se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 56, versículo 1 e então versículos 6 a 8. Promessas para os estrangeiros. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Versículo 6. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar,
pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel, e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. Até aqui a leitura. A leitura da epístola encontramos em Romanos, capítulo 8, dos versículos 12 ao 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Até aqui a leitura. Firme nas promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo Verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme,
Sim, firme nas promessas de Jesus. A leitura do Santo Evangelho, que assim com reverência, ou seja, em pé, aqueles que podem, queremos ouvir, encontramos em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo de número 28, que leio neste momento. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui, o Santo Evangelho para o culto de hoje. Então, neste momento, queremos confessar a fé no único Deus verdadeiro, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento, então a congregação pode se assentar. É chegado o momento da escola dominical. Então todas as crianças, elas vêm até a frente, aquelas que têm oferta fazem a oferta, todos recebem a bênção de Deus e seguem para o culto continuado na escola dominical. Muito bem, então agora vocês juntam as mãos. Agora vocês fazem assim, todos vocês juntam as mãos, assim, juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam assim a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir com a professora Graziela, então para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino
nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduze os afastados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dele somos chamados de filhos de Deus. Amém. Congregação, pode sentar. Num primeiro momento, nós podemos talvez achar estranhas duas coisas que ocorreram na leitura do Evangelho de hoje. Quando aquela mulher que é estrangeira se aproxima de Jesus e pede por compaixão. A primeira coisa dessas que talvez seja estranha, que soe estranho, é que a resposta de Jesus, onde a resposta dele é não dizer nada. Conforme o versículo 23 diz, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Bom, isso é muito estranho. O nosso Senhor Jesus não respondeu nada em primeiro momento. E a segunda coisa que seja talvez estranha aos nossos ouvidos é que os discípulos dizem a Jesus, bom, mande esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Essas são duas respostas que denotam uma indiferença, uma rejeição ao pedido daquela mulher. O que o contexto nos mostra é que para os discípulos e todas as pessoas daquela época, o fato desta mulher ser uma estrangeira, essa era a razão dela não ter valor, dela não ser ouvida e nem servida por Jesus, e talvez ser recusada pelos discípulos. Mas um outro fato também é que a palavra de Deus nos mostra que nenhuma pessoa merece ser ouvida e servida por Deus por causa do pecado. O nosso pecado nos torna indignos, nos torna imerecedores da atenção de Jesus. Até mesmo quando olhamos para o Antigo Testamento, os da casa de Israel, que eram um povo escolhido, eles também tinham esse problema maior para ser resolvido. Mesmo que eles fossem o grande povo escolhido da família de Abraão, que foi um homem de muita fé, ainda assim, a casa de Israel tinha o problema do pecado que deveria ser resolvido. E é necessário mais
do que apenas um nascimento natural na família de Israel. É necessário o nascimento espiritual, que se dá através do batismo, onde então o Espírito Santo é entregue a nós e começa a operar a sua obra em nós. Eu uso essa história do Evangelho um pouco mais para ilustrar essa questão de indignos que nós somos, essa questão de que nós somos imerecedores de ser até mesmo ouvidos por Jesus. Mas agora nós vamos nos ater mais a Romanos 8, onde vai nos falar das 3 obras do Espírito Santo. Ou pelo menos essas são as 3 obras que aparecem em Romanos. O Espírito Santo tem outras obras também. Mas a primeira delas é a santificação. O Espírito Santo, conforme em Romanos 8, nos torna santos. E isso não é algo que nós alcançamos, mas é um dom de Deus a nós, que é iniciado e completado por meio da ação do Espírito Santo. Em Romanos 8,13 nos diz que, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Uma segunda obra citada em Romanos 8 é Ele como guia. E aí quando nós olhamos para a nossa vida, cada momento como cristãos, cada momento que nós vivemos aqui nesta terra, está intimamente ligado à obra do Espírito Santo. Como vai nos dizer o versículo 14, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma terceira obra, então, citada por Paulo, é o Espírito Santo como o testificador. Testificar é afirmar com certeza. Então, em momentos de dúvida, em momentos em que nós demonstramos a nossa fraqueza, em momento em que duvidamos, quando a nossa fé é falha, o Espírito Santo traz a palavra de Deus a nós para nos confortar com a permanente promessa do amor do nosso Pai Celestial, que nos chama como filhos, filhos em Cristo Jesus, conforme nós podemos ver nos versículos 15 e 16. Então são 3 obras em Romanos 8. Ele santifica, Ele guia e Ele também testifica para nós. Nós somos então tornados santos pelo Espírito Santo, através da fé em Cristo Jesus. E é no batismo que essa regeneração acontece e o Espírito de Deus habita em nós. E por causa disso, então, nós não somos mais obrigados a viver segundo a carne ou a obedecer os seus impulsos e prazeres a partir de um consentimento nosso, a partir da nossa ação. Porque o Espírito Santo habita em nós, nós não temos mais essa obrigação. Nós fomos regenerados. E talvez quando ouvimos isso, nós poderíamos refletir um pouco mais. Como nós temos vivido? Como, a partir de ouvir isso, que o Espírito Santo está em nós, que fomos regenerados, como essa vida regenerada tem refletido? Como isso tem demonstrado, como vocês têm demonstrado isso no dia a dia? Essa regeneração tem refletido aquilo que Deus fez em vocês, tem refletido no dia a dia, nas relações que vocês têm? Como vocês têm levado a vida? Uma coisa é verdade, nós não vamos ouvir lá fora que devemos nos privar dos impulsos e prazeres. Nós não vamos ouvir lá fora que devemos ser honestos, que devemos amar o nosso inimigo e orar por ele. Nós não vamos ouvir também que devemos ajudar o próximo em suas necessidades, porque somos amados por Deus. E aí talvez venha um ponto-chave, que nós agimos em amor ao próximo, porque Deus ama aquela pessoa, porque ela é uma pessoa valiosa para Deus, assim como nós também somos. E por isso então somos impulsionados a agir. Lembrem-se que, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós não somos obrigados a viver segundo a carne, nós não somos obrigados a obedecer aos impulsos da nossa carne, aos prazeres dela, com o consentimento, com a nossa ação. E de fato, uma vida que busca uma correção aqui neste mundo não vai nos salvar. Até porque se dependesse da nossa ação para a nossa salvação, nós estaríamos perdidos.
Mas podemos buscar sim, não responder ao que a nossa carne pede dia após dia. Podemos não consentir com isso. Podemos recusar esses impulsos, essas vontades da carne. E nessa busca haverão frustrações. Porque é difícil dia após dia nós sentirmos toda essa vontade na nossa carne. Será difícil recusar tudo isso. Mas nós não estamos sozinhos. E aí que entra então o Espírito Santo como nosso guia. Porque, de novo, cada momento das nossas vidas como cristãos está intimamente ligado à obra do Espírito Santo. É Ele que nos faz desejar tudo aquilo que é bom. E é exatamente aqui onde vocês estão agora, na igreja, que nós temos todas as oportunidades possíveis para ouvirmos a palavra de Deus. Aqui o Espírito Santo pode organizar a nossa vida. Aqui Ele vai nos ajudar a combater os males que existem dentro de nós, e não são poucos. Cada um de nós temos um testemunho, temos algo que poderíamos falar, que está incomodando os nossos pensamentos, que está incomodando as nossas ações. Porém aqui na igreja, onde a palavra de Deus é anunciada, nós encontramos o descanso, nós encontramos a vida, porque justamente a palavra de Deus é anunciada com fé. E a partir disso, nós então somos guiados pelo Espírito Santo. E é claro que a igreja também não é perfeita, porque ela também é composta por pessoas pecadoras. Aqui dentro vamos encontrar dificuldades por vezes. Às vezes uma pequena opinião diferente já incomoda, já chateia. Mas ainda assim, nós temos o Espírito Santo para nos assistir, para nos conduzir em todas as áreas da nossa vida, para nos ajudar a combatermos e mortificarmos as obras da carne, para sermos convencidos que somos filhos de Deus e que podemos chamá-lo de Pai querido, um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. E a comparação que o apóstolo Paulo faz no versículo 15, talvez é um pouco mais ainda confortadora. Ele fala de um contraste entre o escravo e o filho, assim como nós podemos encontrar também em João 8,35, que diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. O espírito da escravidão aqui, ele é contrastado então com o espírito de filiação. O medo servil é contrastado com o amor filial. Ao invés de sentirmos o medo que existia da escravidão da nossa carne, da escravidão do pecado, agora nós podemos sentir o amor como filhos de Deus. E esse amor então nos impulsiona a vivermos. Pois nós não somos mais escravos do pecado, mas somos regenerados pelo Espírito. Nós não deveríamos duvidar que Deus, em sua majestade, é capaz de nos perdoar. Mas quando olhamos para nós, quando olhamos para aquilo que temos feito, quando olhamos para aquilo que pensamos por vezes, isso nos assusta. Pensar em toda essa sujeira que está dentro de nós, toda essa sujeira que estamos envolvidos, isso nos traz dúvidas, por vezes, se somos realmente filhos de Deus. Então o Espírito Santo vem como testificador, que afirma em nossos corações a certeza de que em Cristo podemos falar: Pai, Pai querido. E essa é uma linguagem então que brota do batismo, a linguagem de um Deus que é um Pai e nos ama como filhos, que entrega o seu filho primogênito em nosso lugar, para morrer e nos trazer a salvação. Sendo plenamente filhos de Deus, nós somos também beneficiários de tudo o que Cristo possui. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros em Cristo. E aí quando nós olhamos então para aquela mulher estrangeira do Evangelho, nós vemos que o Espírito Santo guiou ela para confessar Jesus como seu Senhor. Ela reconheceu que a graça dada a ela era imerecida, mas ela foi guiada pelo Espírito Santo a pedir o auxílio de Jesus naquele momento de grande sofrimento em que se passava. Nós podemos dar graças a Deus por sermos constantemente guiados pelo Espírito Santo.
nós podemos nos apegar nessa certeza de que não estamos sozinhos aqui neste mundo, de que nós não precisamos carregar o fardo dos nossos pecados, mas que em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, somos chamados de Filho do Deus Altíssimo e herdeiros da vida eterna. Essa é a graça do Evangelho, que nós podemos ir para casa, descansados. Todo aquele fardo do pecado foi tirado das nossas costas, porque o Espírito Santo nos guiou até aqui, e com a graça de Deus também vai nos guiar durante essa semana que se inicia. Amém. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que o Espírito Santo siga nos guiando hoje e sempre. Amém. A congregação pode sentar. Nós queremos agora ir para o momento de ofertas e também cantando a próxima canção. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, nos provês de todas as coisas necessárias para o sustento de nossas vidas. Também providenciaste a salvação de nossas almas, enviando teu Filho Jesus Cristo. Aceita nosso louvor e adoração por teu cuidado, tanto pelo corpo como pela alma. Na verdade, Senhor, não merecemos a tua bondade, pois temos pecado contra ti e não somos mais dignos de sermos chamados de teus filhos. Tu nos cercaste de tesouros incontáveis nesta terra. Contudo, estamos tão ocupados em recolhê-los que esquecemos que eles provêm das tuas mãos. Muitas vezes esquecemos que a riqueza e os bens acumulados não podem redimir nossas almas. Muitas vezes preferimos os bens terrenos e damos pouco valor à tua palavra e aos teus sacramentos. Também temos sido egoístas
não dividindo nossos tesouros contigo e com as outras pessoas. Por causa da competição por coisas terrenas, muitas vezes nos desentendemos com nosso semelhante e nos tornamos culpados de provocar a inimizade. Por estas e todas as nossas transgressões contra a tua santa vontade, perdoa-nos, ó Senhor. Dá-nos um espírito de contentamento. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Aumenta-nos a fé. Usa-nos para compartilharmos contigo os frutos do nosso trabalho. Queremos levar Cristo para todos conforme a tua vontade. Ajuda-nos a não invejar os bens dos outros. Liberta todos dos demônios que escravizam, oprimem e destroem. Atende a todos os pais que a ti clamam pelos seus filhos, como fez a mulher cananeia. Aumenta nosso interesse pelas necessidades do nosso próximo e usa-nos para aliviar a fome com gestos concretos de amor. Nesse momento, de forma especial, ó Deus, te pedimos por todos os idosos, teus filhos, que no avançado da idade sofrem com problemas de saúde ou fragilidades físicas. Não os desampares. Te pedimos por todos os enfermos, concede a cura, sendo esta a tua vontade, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu quando tu os quiseres chamar. Também nesse momento, ó Deus, te pedimos por todos os enlutados, especialmente os enlutados de Valéria Arendt, que tu achasse por bem levá-la desta vida para a eternidade no dia de hoje. Agora consola e fortaleça os seus familiares, que pelo teu Santo Espírito sejam firmados em Cristo, pois só nele há salvação e a esperança de um reencontro com a sua ente querida um dia lá no céu. Concede para todos aquilo que precisarem para viverem e enfrentarem o luto, também o momento de despedida da sua ente querida. Também nesse momento te pedimos por todos os demais enlutados, teus filhos, aqui da congregação e do mundo todo. Também, Senhor, nesse momento te louvamos pelos pais, pelos homens de fé que tu colocaste em nosso meio. Abençoes a eles que possam crescer também naquilo que tu esperas, na igreja, na família e no mundo. Que sejam bênçãos e luzes tuas a brilhar. Queremos que os pais sintam o teu abraço, o teu cuidado e sejam por ti assim fortalecidos continuamente, para que melhor possam cumprir a sua missão. Também nesse momento, ó Deus, queremos te louvar por todos os aniversariantes desses dias. Cuida deles como fizeste até então. Continue-os abençoando ricamente na tua graça e grande amor. Tu sabes, Senhor, também da vida de cada um de nós que aqui está. Abençoe a todos. Abençoe todo o trabalho de semeadura de tua santa palavra. Que pelo teu Santo Espírito possamos ser edificados naquilo que tu esperas. Enfim, Senhor, infunde também um espírito de contentamento no conselho das nações e concede a todos um espírito de generosidade. Que possa haver paz e prosperidade na terra. Ajuda-nos a controlar o desperdício e administrar bem a produção tanto no campo como nas cidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo:
Bebei todos desse, porque esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, trazendo o ânimo, coragem e as forças que precisamos. Sendo assim, Deus os abençoe, então, nesse encontro com Jesus. Participam, conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em duas fileiras, vindo pelo centro e retornando, então, pelas laterais. Serão entoadas as estrofes do hino tradicional da Santa Ceia, necessárias para esse momento, então, da mesma. A congregação pode se assentar. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Santa Ceia venho, Jesus que habitas lá no céu. No pão fome tenho, de ti que és nutriente meu. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Concede-eu digna presente a tua mesa celestial, e guarde sempre a ti na mente, Jesus, meu fiador leal. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Indigno sou, pois é verdade, que me perdi, sou pecador, mas tua divina bondade me procurou, ó bom pastor. Santo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Ó que eu sendo, o qual outrora tanto amei, e que examine o meu passado,
à luz da tua santa lei. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Coração sempre movido por muito profunda compaixão, a dar ao pecador ouvido. Por isso busco o teu perdão. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Sou oprimido e fatigado por minha grande transgressão. Perdão, porém, me seja dado, alívio e graça em profusão. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos neste momento com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, lembramos do presente especial aos homens, né? Ser pai, com certeza um belo presente e vai ser uma bênção na vossa casa, tá? Quem ainda não recebeu na semana passada, temos algumas lembranças ainda para distribuirmos pelo Dia dos Pais. Um abençoado final de semana para todos, que pelo Espírito Santo vocês possam permanecer em Cristo e assim serem guiados por Ele em todos os dias, em todos os momentos, certos de que na ação do Santo Espírito seguimos com Jesus aqui e seguimos com Jesus para a eternidade. Assim nos despedimos na saída.